Hoje nós vamos estudar a unidade 4 com algumas refeições em situações especiais, ou seja, algumas doenças que os alunos podem apresentar dentro do ambiente escolar e que você precisa adquirir uns conhecimentos técnicos para saber como você vai produzir uma refeição individualizada, adequada a essa criança ou esse escolar. E para acompanhar a nossa aula, nós temos a presença da professora Ilma. Olá, professora. Olá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Sabrina. Fica aberto o chat neste momento para todos mandarem as suas dúvidas, seus questionamentos e aproveitar esse momento de interação e tirar suas dúvidas. Aproveitar a oportunidade para ampliar o conhecimento de vocês e que a professora Sabrina, nós estaremos aqui para tirar e esclarecer as dúvidas de vocês sobre essa disciplina do módulo. Isso mesmo. Então vamos conhecer qual que é o tema da nossa aula. Hoje nós vamos estudar sobre refeições nas situações especiais, conhecendo mais sobre algumas doenças que alteram o cardápio. Então é o módulo 16, unidade 4. Os objetivos da aula de hoje é conhecer as doenças que exigem cuidado na alimentação escolar, compreender como realizar o adequado planejamento da alimentação de acordo com a necessidade específica de saúde e analisar a diferença entre produtos diet e light. Então, vamos iniciar primeiramente com a seguinte questão, a seguinte pergunta. Você já reparou se na sua escola existem crianças ou adolescentes com algum tipo de doença que os impeça de comer determinado tipo de alimento? Você já parou para pensar se no ambiente que você trabalha contém essas crianças que, por um acaso, apresentam algum tipo de doença, algum tipo de restrição alimentar e que exige um preparo de alimentação específico? Será que existe esse tipo de público dentro do seu ambiente? E o que você faz para adequar a alimentação dessas crianças? Qual é o tipo de preparo, quais são as estratégias e como você faz o planejamento dessa alimentação? Você tem o acompanhamento do responsável técnico te orientando sobre como deve ser essa alimentação? Então, se você tem essa experiência dentro do ambiente escolar, compartilhe com a gente ali pelo chat com a professora Ilma, que nós vamos compartilhar a sua informação com todos os alunos. Então, vamos continuar. É necessário um cardápio com algumas adaptações para que se possa atender adequadamente essas crianças ou adolescentes. Algumas doenças podem influenciar o cardápio em razão da restrição de algum nutriente. Existem crianças com problemas de saúde relacionados à alimentação, precisando receber uma atenção diferenciada. Então, a Lei número 12.982, de 28 de maio de 2014, ela determina o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou condição de saúde específica. A instituição de ensino deverá elaborar um cardápio especial com base nas recomendações médicas e nutricionais, uma vez que o aluno tenha passado por avaliação nutricional e receba encaminhamento de demanda nutricional diferenciada. Então veja só que isso está previsto em uma lei, que é dever das escolas ofertar uma alimentação adequada para os alunos que possuem alguma restrição quanto à alimentação. E também isso deve passar por um diagnóstico correto, não é simplesmente o aluno chegar e dizer que tem alguma doença, alguma restrição específica. Não, esse aluno precisa portar um diagnóstico, um parecer médico para comprovar que realmente ele tem essa necessidade, essa restrição, essa necessidade de ter uma alimentação adequada, específica para aquilo que ele possui. Então, aqui nós temos um manual de orientação sobre alimentação escolar para pessoas com diabetes, hipertensão, doença celíaca, fenilcetonúria e intolerância à lactose, do FNDE, disponibilizado pelo MEC. E esse manual tem por objetivo oferecer informações que auxiliem ações no desenvolvimento
e operacionalização das atividades inerentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, aqui nessa imagem, você pode observar, é a capa desse manual. Esse manual você tem disponibilizado o link na carta de navegação, portanto, se você for acessar o seu portal, você vai estar podendo visualizar aí esse manual e obter mais informações sobre como você deve realizar uma alimentação adequada, como é o tratamento dessas doenças, que nós vamos falar mais à frente. Então, é um manual muito interessante que vale a pena você estar consultando para poder complementar aqueles conhecimentos que você vai adquirir na aula de hoje, tá ok? Então, olha só, entre esses problemas podem ser citados. Quais são? É claro que existem inúmeros tipos de doenças, né, que as crianças ou adultos podem apresentar. Mas hoje nós vamos falar daquelas doenças principais que mais acometem a população e que antigamente não era normal acometer crianças e que hoje nós já temos essas crianças que desenvolvem essa doença na fase infantil justamente pela má alimentação, né, pela má qualidade da alimentação. E isso deve ser tratado no ambiente escolar também, justamente porque o ambiente escolar é um local para você realizar atividades de educação nutricional, ensinar, falar sobre o tratamento, como deve ser o tratamento dado pelos pais, tá? Então a escola também é um lugar propício e é interessante que você tenha o conhecimento acerca dessas doenças. E quais são elas? Temos a diabetes mellitus, doença celíaca, excesso de peso, que é a obesidade ou sobrepeso, e temos a intolerância à lactose, que são as 4 doenças mais comuns de termos crianças dentro de uma escola. Primeiramente, nós vamos falar sobre o diabetes. O que é, né? Sempre que comemos, o nível de glicose, que é um tipo de açúcar do sangue, aumenta, já que ela deve ser distribuída a diferentes locais do corpo para produzir energia. Então, esse aumento ele pode ser pequeno ou grande, dependendo do tipo e da quantidade de alimento que é consumido. Em condições normais, o organismo não deixa que a quantidade desse açúcar no sangue fique alta por muito tempo. Por que um indivíduo que não apresenta diabetes consegue regular a quantidade de açúcar que tem no sangue? Justamente porque apresenta a atividade normal de um hormônio chamado insulina. E essa insulina consegue normalizar os níveis de açúcar, de glicose sanguínea, não deixando que você tenha uma hiperglicemia, ou seja, um aumento da glicose no sangue. É o caso contrário que acontece com pessoas que contêm essa doença chamada diabetes. Vamos conhecer um pouco mais. Indivíduos com diabetes não conseguem diminuir de forma normal os níveis desse açúcar sanguíneo. Deixar esse açúcar elevado no sangue traz prejuízos à saúde, afetando olhos, rins e outros órgãos do corpo. Então, é uma doença que realmente as pessoas têm que se preocupar, têm que prevenir, porque é uma doença, não é uma doença simples. Se ela não tiver o tratamento adequado, se não for controlada através de uma alimentação saudável, ela pode acabar acarretando outros sintomas, né? Pode acabar afetando os rins, os olhos, o fígado e assim por diante, né? E deixar o indivíduo ali com uma saúde totalmente debilitada. Então, por isso, a pessoa que tem diabetes deve ficar atenta ao que come e principalmente a quantidade de alimentos que é consumida para evitar problemas à saúde. Então, a alimentação de uma pessoa diabética deve ser saudável, como as das demais pessoas, com o consumo diário de frutas, hortaliças e moderado de gorduras e açúcar. Então, mais do que tudo, a pessoa que contém diabetes e principalmente a criança deve ter esse cuidado, né? Ter uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras, que contém uma quantidade significativa de fibras para ajudar a regular os níveis de glicose sanguínea, ter, resumidamente, uma alimentação saudável, assim como todas as outras pessoas, e fazer principalmente o controle do açúcar que é consumido para que não tenha uma elevação dos níveis de glicose. E olha só, no entanto, existem alimentos que provocam um maior aumento da glicose no sangue.
quando consumidos. São eles açúcar de mesa, doces e refrigerantes. Os alimentos chamados integrais, assim como as frutas e hortaliças, possuem maiores quantidades de fibras. Como vimos, as fibras ajudam a reduzir a glicose do sangue. Seu consumo por diabéticos é muito importante. Então aqui, na questão do açúcar, doce e refrigerante, como a gente já aprendeu em outras aulas, existe o açúcar simples, né? Que é um tipo de açúcar que é absorvido rapidamente na nossa corrente sanguínea e geralmente as pessoas consomem carboidratos simples, né? Que é justamente aqueles alimentos que contêm esse açúcar que é absorvido rapidamente, aumentando os níveis de açúcar no sangue. E contém também os carboidratos complexos, que são os mais indicados, porque o açúcar ele é liberado na corrente sanguínea gradativamente. E esse tipo de carboidrato complexo é encontrado justamente em alimentos integrais, como arroz integral, macarrão integral, pão integral, consumir bastante fibras, aveia, cereais, que são alimentos mais propícios para essas pessoas consumir. Professora, nós temos alguma interação? Não, mas uma explicação com relação aos alunos que apresentam a diabetes, né? Quando se faz a matrícula na escola, é importante que os pais repassem essa informação para a escola, porque você, como técnico em alimentação escolar, tendo essa informação, tem como você ajudar na elaboração do cardápio específico para essa criança, porque essa criança, ao momento que ela adentra o ambiente escolar, ela é responsabilidade de todos. Muitas vezes a criança não sabe quais são os alimentos que ela pode consumir ou não, mas o adulto tem essa consciência. Então, passando para a escola essa informação e vocês buscando a secretaria da escola para ter essa informação dos alunos que têm essa sensibilidade ao açúcar, que é a diabetes, você pode estar ajudando na elaboração do cardápio específico para ela e também trabalhando a conscientização dos funcionários da escola, dos pais e até mesmo da própria criança, porque é difícil. Nós, como adultos, é difícil deixar de comer essas coisas tão maravilhosas que ficam sempre ao nosso alcance, aos nossos olhos. Imagine para uma criança, né? Isso é verdade, professora, muito bem colocado, né? É importante que no momento da matrícula os pais sempre estejam comunicando à secretaria sobre o tipo de restrição que a criança pode apresentar ou apresenta, né? Algum tipo de doença, justamente para que seja feito o planejamento adequado desse cardápio, que você, técnico em alimentação escolar, possa saber identificar quais são as crianças que têm essa restrição, para no momento que você for entregar essa alimentação, você entregar uma alimentação adequada, né? Uma alimentação preparada especificamente, adequadamente para essa criança, assim como a gente viu que é previsto em lei e é um direito, né? Não deixa de ser um direito à alimentação adequada, previsto também na Constituição, né, professora? Sim. Então, continuando. Podem ser feitas modificações nas receitas, como substituição do açúcar usado para fazer bolos e demais preparações doces por outros tipos de adoçante. Então, substituições alimentares permite maior liberdade na hora de se alimentar sem perder o prazer da alimentação. Então, essa questão de substituição, hoje a gente já observa que já é muito possível, né? É muito possível você fazer trocas sem deixar de ter o prazer de se alimentar, né? Hoje já existem diversas opções nos mercados, na indústria, de alimentação para quem tem algum tipo de restrição, alimentos diet, alimentos light, em que você vai ter uma gama de opções em que antigamente você não encontraria. Então, tudo isso aconteceu ao passar do tempo, com o avanço tecnológico, e que a indústria viu a necessidade de ter esses alimentos, oferecer essas opções para que as pessoas que possuem diabetes ou algum tipo de doença possam se alimentar também sem perder o prazer de comer, né? Possa ter uma alimentação de qualidade também sem se sentir excluído socialmente das outras pessoas, tá? Então hoje já é possível você desenvolver receitas com substituição para o açúcar ou algum outro tipo de ingrediente específico. E lembre-se,
A substituição do açúcar de mesa por outro adoçante é apenas uma das modificações necessárias, pois a quantidade, por exemplo, precisa ser sempre respeitada, bem como a quantidade de fibras nas preparações. Assim mesmo, quando uma receita ou um alimento é diet ou light, isso não significa que pode ser consumido à vontade. A gente vai entender o porquê mais à frente. Então, excesso de peso. A obesidade em crianças pode determinar outras doenças ou complicações de saúde. Quais são elas? Hipertensão arterial, colesterol alto, elevação da glicose. O peso em excesso sobrecarrega o corpo, provocando dores e dificuldades da criança ao se movimentar, levantando até mesmo uma modificação na postura. Então, o excesso de peso, ele é um fator que predispõe ao desenvolvimento de outras complicações. Como a gente viu, uma pessoa que tem obesidade, que tem sobrepeso, tem muito mais risco de desenvolver uma hipertensão arterial, uma diabetes, porque o sobrepeso e a obesidade é considerada uma inflamação do organismo e essa inflamação acarreta outras consequências maiores. Então, para você prevenir o desenvolvimento de alguma doença, seja durante a vida adulta ou na infância, é necessário você primeiramente cuidar do peso, né? Tentar controlar o peso, fazer exercícios físicos diariamente e seguir todas essas recomendações. E o que seria a hipertensão arterial? A hipertensão arterial ou pressão alta é a elevação da pressão que o sangue faz nos vasos sanguíneos para números acima dos considerados normais, que é 12/8. E o excesso de colesterol, ele pode produzir o entupimento das artérias e esta é uma condição de saúde perigosa, pois está associada a um maior risco de doenças do coração. Temos também a glicemia, a elevação da glicemia, que é a concentração de glicose no sangue. Então, se essa concentração se mantiver constantemente alta, poderão surgir vários problemas, como visto anteriormente. E já que nós estamos falando de diabetes, hipertensão, colesterol, muitas pessoas acaba surgindo uma certa dúvida em muitas pessoas, que é a questão dos alimentos diet e light. Você sabe qual que é a diferença desses alimentos e qual é a melhor escolha de acordo com o tipo de restrição alimentar? Então, se você não conhece, vamos conhecer agora. Confira só. Hoje em dia, na busca pela qualidade de vida, nós cometemos muitos erros. Não porque queremos, e sim por falta de conhecimento. São muitos produtos, diet, light, e que na hora de comprar, o consumidor se confunde e não sabe nem qual escolher. É de extrema importância que nós escolhamos os produtos certos de acordo com as nossas necessidades. Mas vem cá, você sabe a diferença entre light e diet? Não tenho nem ideia. O diet é a questão que não tem açúcar, os alimentos que não contêm açúcar. E light é alimentos que não contêm gordura. Olha, no momento eu não sei te responder. Eu já até consumi, mas aí não sei te responder no momento, tá? O diet é aquele que não contém açúcar e o light que não contém gordura. O light ele é 25% menos algum componente. Pode ser a gordura, pode ser o sódio, pode ser o açúcar. Né? O diet já é o contrário, ele é 0%. Por isso que muitos diabéticos eles procuram produtos diet, né? Que são sem açúcar, igual os hipertensos. Eles procuram algum alimento que é sem sódio, né? Então seria o diet. Essa é a grande diferença dos produtos light e diets. E sempre nos rótulos na frente vai existir o que é light e o que é diet. Vou mostrar um exemplo. Aqui nesse produto. O light tem sempre na frente especificando o que seria. O diet sempre vai ter na frente. Se não tiver diet, vai ter a palavra zero. Que significa zero açúcar, zero caloria, zero sódio, que vai ser para pessoa específica. Muitas pessoas acham que no rótulo nutricional, lá sempre está uma colher de sopa. Aquele rótulo nutricional vai estar somente para aquela uma colher de sopa. Não vai ser do produto todo, que muita gente pensa que é aquilo. Por isso que muita gente consome igual um potinho todinho de biscoito, achando que aquela rotulagem é daquele pacote de biscoito todo, e não é especificamente. Viu só como é importante saber escolher os produtos na hora de comprar?
Não adianta sair por aí levando só porque é diet ou light. Tem que saber ler o rótulo e avaliar a tabela nutricional. Só assim você vai estar fazendo a escolha certa. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até mais! Muita gente não sabia ainda qual é que é a diferença desses alimentos diet e light. Hoje você teve a oportunidade de saber, né? Então é interessante que você consulte sempre o rótulo desses alimentos para você verificar quais são aqueles alimentos diet, quais são os alimentos light e para que você deve utilizar esses alimentos. Então é sempre bom consultar os rótulos, a lista de ingredientes para você não comprar um alimento errado achando que é para uma coisa e não é, né, professora? É muito interessante, né? Muito interessante. O rótulo ele é um grande indicador dos componentes do produto. Então, toda informação que você precisa, busque o rótulo dos alimentos, que lá você vai ver se você pode utilizar ou não. Interessante esse nosso vídeo de hoje, né? Ele pode nos esclarecer sobre o que é diet e o que é light, que é um questionamento constante nosso, né? Das pessoas. Porque muitas vezes você pensa que diet não vai influenciar no açúcar, o light vai influenciar na gordura e nem sempre é só esses dois componentes que eles contemplam, né? O diet ou light. Então é muito importante, foi muito esclarecedor o nosso vídeo de hoje, né? Isso, nós vamos aprender para que você deve utilizar, né? Como, e só lembrando aqui, né? O que são os alimentos diet? São aqueles que contêm a restrição, não contém algum nutriente. Como exemplo, pode haver um produto que tenha retirada do açúcar totalmente. Esse alimento vai ser considerado diet. Já aqueles alimentos que contêm somente a redução de no mínimo 25% de algum nutriente em relação ao convencional vai ser considerado um alimento light. Então vamos ver os conceitos aqui no quadro. Alimento diet. Produtos ou receitas diet são aqueles que têm restrição de algum nutriente. No caso de produtos para diabéticos, o nutriente retirado é o açúcar, que é substituído por adoçantes. Já produtos light são produtos ou receitas light, são aquelas nas quais ocorre uma redução mínima de 25% da quantidade de algum nutriente, normalmente a gordura e o sódio. E aí uma curiosidade, produtos diet ajudam a emagrecer? Se você respondeu sim, saiba que nem sempre. Muitas vezes a indústria aumenta a quantidade de gordura do produto para compensar o açúcar retirado. Assim, o produto, apesar de não conter açúcar, fica muito mais calórico. Então isso é um caso muito comum em pessoas que estão fazendo dieta, algum tipo de... As pessoas que querem emagrecer, consumir alimento diet, pensando, né, que vai ajudar. Mas atenção, esse consumo deve ser avaliado, porque muitas vezes, por exemplo, se você for consumir um refrigerante diet, não vai conter açúcar, mas para compensar essa retirada do açúcar, a indústria aumenta as calorias. Então é muito mais questão de você avaliar. Vale a pena você trocar um alimento convencional que contém as mesmas quantidades de calorias que um alimento diet? Então é preciso avaliar, né? Muitas vezes o alimento diet ele é direcionado justamente para quem tem alguma necessidade específica, como é o exemplo de diabéticos, que realmente precisam da retirada do açúcar, né? Mas se você não tem nenhuma restrição, não é necessário que você retire assim o açúcar totalmente. Vale a pena você analisar se você tem que consumir um alimento diet ou um alimento light, né? Então fica essa questão para você pensar e analisar adequadamente. E aí vamos entrar aqui na questão da doença celíaca. Você já ouviu falar, você sabe o que significa? A doença celíaca é uma intolerância ao glúten, uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia. Então, são esses três tipos de cereais: trigo, centeia, cevada e aveia. O organismo da pessoa com doença celíaca reconhece o glúten como estranho, reagindo contra ele com a produção de substâncias que causam lesões intestinais.
Então, pessoas que têm doença celíaca não podem consumir alimentos que contêm alguma dessas substâncias, porque elas acabam desenvolvendo algum tipo de complicação intestinal, desenvolvendo dores abdominais. Então, elas precisam consumir alimentos que são totalmente isentos de glúten. E se você for parar para observar, todos os rótulos devem conter essa informação, se o alimento contém glúten ou não contém, justamente para que essas pessoas que contêm doença celíaca consigam identificar se ela pode ou não consumir esse alimento. E olha só, normalmente a doença provoca o mau aproveitamento dos nutrientes dos alimentos, induzindo a perda de peso. Além do emagrecimento, as crianças com essa doença apresentam um retardo no crescimento. A melhora do quadro de doença só ocorre com uma dieta totalmente sem glúten. Dessa forma, preparações feitas com farinha de trigo podem ser substituídas por fécula de batata, amido de milho ou farinha de arroz, para que não causem problemas aos celíacos. Essa questão da doença celíaca também é uma questão que hoje em dia já contemos diversas receitas, diversos alimentos que podem ser substituídos para quem tem doença celíaca. Hoje nós temos uma gama de opções que você pode estar achando também em casas de produtos naturais, que contém produtos sem glúten. E na sua carta de navegação, é bom lembrar novamente, você tem um link disponibilizado para acesso de um site do Laboratório de Técnica Dietética que contém várias opções de receita para quem tem doença celíaca, intolerância, né, ao glúten. E aí você pode estar pesquisando, né, levando suas ideias, suas propostas de elaboração de um novo prato dentro do ambiente escolar para os casos que contenham crianças que apresentam essa restrição, no caso da doença celíaca, tá? Então vale muito a pena você consultar e levar suas ideias para desenvolver novas receitas. Nesse momento vale a pena você usar sempre a sua criatividade, né? Sua criatividade como técnica de alimentação escolar vai contar bastante nesse momento para você oferecer outras opções para que a criança, né, tenha uma alimentação de qualidade. Tratamento da doença celíaca. Uma alternativa para escolas que contam com estudantes com doença celíaca é a utilização exclusiva de produtos sem glúten, devido aos cuidados necessários para o preparo de alimentos para os celíacos. Esses alimentos podem ser comprados com a verba repassada pelo PENAI e, quando necessário, com a verba da contrapartida, pois, segundo o artigo 15 da Resolução número 38 do PENAI, as necessidades específicas dos escolares atendidos pelo programa devem ser considerados no momento de seu planejamento. O que seria essa verba contrapartida? A gente sabe que a verba do PENAI é uma verba complementar, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. É previsto na Constituição também que é dever dos estados dar assistência à educação, né, dar assistência à saúde a essas crianças que necessitam, né? Então, no momento de planejar, isso já deve estar incluso dentro da escola, dentro do planejamento, a aquisição desses alimentos para crianças que contenham essa restrição. E é mais um indicado já ter ingredientes que contêm total isenção do glúten, justamente para eliminar os riscos de contaminação cruzada, para que não ocorra de você estar preparando um alimento que não contém o glúten e depois esse alimento se misturar com aquele alimento que contém o glúten. Então, fique atento a essa questão da contaminação cruzada, sempre se organizar para não deixar, e nessa questão da intolerância ao glúten, né, da doença celíaca, é muito mais importante, né, para que você não deixe ali um alimento pronto, um alimento que não tem glúten, se misturar com aquele alimento que contém, né, então fique atento a essa questão do glúten. E a outra doença que nós temos é a intolerância à lactose. O que é a intolerância à lactose? É a diminuição da capacidade de degradar o açúcar do leite, que se chama lactose. Então, lactose é a denominação de açúcar do leite.
e ocorre devido à redução da atividade da lactase, que é uma enzima que degrada o açúcar do leite. Essa é uma enzima presente na mucosa intestinal, responsável pela degradação da lactose, para então ser absorvida. Então, existem diferentes graus de intolerância à lactose. Algumas pessoas apresentam desconfortos como vontade de vomitar, dores na barriga, diarreia e gases ao consumir leite. Já outras pessoas não se sentem bem quando bebem leite, mas nada acontece quando consomem iogurte ou queijo. Já outras não toleram derivados, nem os derivados. Então, essa questão vem dizer que existe realmente vários níveis de intolerância à lactose. Isso deve ser avaliado individualmente com cada aluno, né? Existem pessoas que, ao consumir o leite, já passam mal, outras pessoas se dão bem somente com os derivados do leite, né? Outras precisam excluir totalmente a lactose da sua alimentação. Então, isso deve ser avaliado individualmente, ali como a professora Ilma citou no momento da matrícula, para saber qual que é o nível de intolerância à lactose desse aluno, né? Se você precisa realmente retirar todos os ingredientes que contêm lactose, que contém leite, ou se esse aluno tem uma intolerância somente aos derivados, né? Então, isso precisa ser avaliado especificamente e feito da maneira mais adequada possível para que isso dê praticidade ao seu trabalho, né? E dê melhores resultados também no seu ambiente de trabalho. E aí, qual que é o tratamento da intolerância à lactose? Para que os sintomas não se manifestem, é preciso inicialmente retirar da alimentação o leite e as preparações que o tenham como ingrediente. No caso de haver recomendação do médico ou do nutricionista, os derivados do leite, tais como queijo e iogurte, também deverão ser excluídos. Nas receitas culinárias, geralmente o leite pode ser substituído por água ou outro líquido, como sucos, com bons resultados. E aí temos aqui intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, né? Tem gente que contém esses dois tipos de intolerância e pode ser que você já ouviu falar, mas não sabe a diferença, né? Então vamos aprender qual que é a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. A alergia à proteína do leite de vaca afeta até 20% dos pacientes com sintomas sugestivos de intolerância à lactose. Isso porque essas patologias são frequentemente confundidas. A prevalência de alergia à proteína do leite é estimada em 2 a 3% em crianças menores de 3 anos e os sintomas mais frequentes manifestam-se no trato gastrointestinal, trato respiratório e pele. Então, o diagnóstico da alergia deve ser realizado com cautela, uma vez que seu tratamento se baseia na exclusão de todos os alimentos que contêm a proteína do leite de vaca, pois sua presença é o fator desencadeante das reações alérgicas. Por outro lado, na intolerância à lactose, é preciso observar a tolerância individual, não sendo obrigatória a exclusão total do leite e seus derivados. É como eu falei anteriormente, né? Na intolerância à lactose nós temos diferentes níveis de intolerância. Muitas pessoas se dão bem com derivados e não com leite, né? Ou pode acontecer ao contrário. Já na alergia à proteína do leite, a pessoa necessita totalmente da retirada daqueles ingredientes que contêm a lactose, né? Ela não pode consumir nem o leite, nem os seus derivados, é um caso mais sério. Então, isso precisa ser perguntado também dos pais da criança, que tipo de intolerância a criança tem, né? Ela contém somente uma alergia ou contém intolerância? Qual é os alimentos que essa criança costuma consumir? Quais alimentos que ela se dá bem, né? Para que não ocorra erros, né? Não tenha possibilidade de erros durante o preparo da alimentação. E olha só, atenção,
Pessoas com intolerância à lactose precisam estar muito atentas ao consumo de cálcio. Outras boas fontes alimentares de cálcio são vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, espinafre, sardinha e gergelim. Então aqui na imagem você pode visualizar alguns exemplos desses alimentos, né? Porque é muito comum, se você vai retirar o leite, né? Vai retirar ingredientes que contêm o leite, muito provavelmente você vai reduzir a quantidade de cálcio que essa pessoa vai estar ingerindo, porque o leite é uma boa fonte de cálcio, né? Então é necessário estar atento, se preocupar em consumir outras fontes que contêm esse nutriente, o cálcio, para que ela não tenha nenhuma deficiência a esse nutriente, né? Não desenvolva futuramente alguma doença. E essa questão precisa ter uma preocupação maior, principalmente na infância, né? Que a criança precisa de aporte adequado de cálcio, precisa consumir adequadamente esse nutriente. Então é necessário que a criança passe por uma avaliação nutricional, tenha um tratamento nutricional adequado com um profissional nutricionista ou médico, né, para avaliar qual é o nível de tolerância ao leite, né, e quais alimentos ela podem estar consumindo, justamente para evitar essa deficiência do cálcio também. E aqui nós temos um exemplo de uma receita de bolo de banana sem leite, para você observar como é possível, como hoje já existem diversas receitas que contém a retirada do leite. Então nós temos aqui banana nanica, ovos, farinha de rosca, açúcar e fermento em pó. Observe que nessa receita não tem leite, é super fácil. Bata no liquidificador as bananas com os ovos, transfira para uma batedeira e junte os outros ingredientes. Unte uma assadeira com óleo e farinha de rosca e coloque para assar. Então aqui nós temos as informações nutricionais e é uma receita muito fácil e que você pode estar desenvolvendo no ambiente escolar. E você pode também estar consultando outros tipos de receita para quem tem doença celíaca ou intolerância à lactose, lá na carta de navegação, naquele link, e está desenvolvendo. Então, essa é a importância de você ter o conhecimento adequado sobre essas doenças, né? Saber o que é hipertensão arterial, diabetes, qual é o tipo de tratamento adequado que deve ser dado a essas crianças, como deve ser feito o planejamento dessa alimentação e principalmente conversar com os pais, né? Ter uma integração com a gestão escolar, com a secretaria, com os pais e principalmente também com os alunos, falar para ela o porquê que ela não pode consumir esse alimento, qual a importância dela ter uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, dizer o que é, né, fazer murais informativos dentro da escola para você, né, estar ali compartilhando essas informações com todos, para que todos tenham ciência da importância que é de você dar um tratamento adequado e específico a qual é previsto em legislação. Professora, temos alguma interação, alguma pergunta dos nossos alunos? No momento, nenhum polo mandou questionamento para nós, mas nós estamos abertos e aguardando o questionamento de todos os alunos de todos os polos. Então é isso, se você teve alguma dúvida, algum questionamento acerca da nossa aula, não deixe de enviar ali com a professora Ilma, aproveite essa oportunidade, né? A penúltima aula do módulo 16, nós já estamos chegando ao final do nosso módulo, né? Esteja sempre ali interagindo com a gente, né? Aproveite essa uma oportunidade única para você aprimorar seus conhecimentos, né? E aí se preparar cada vez mais para a sua prática profissional. Então agora nós vamos dar um intervalo para que você desenvolva suas atividades e em breve retornaremos. Até logo! Olá, alunos! Então vamos iniciar agora o nosso momento de correção das nossas atividades. Caso você tiver alguma dúvida, tiver alguma contribuição sobre as questões, mande ali no chat com a professora Ilma. Professora, quem são os alunos, quem são os polos que estão online com a gente hoje nos acompanhando? Hoje nos acompanha para a correção da atividade o Polo de Alta Floresta, Ouro Preto, Campus Porto Velho, Zona Norte, e também
o polo de Buriti está acompanhando a correção das atividades, professora. Que legal, que interessante. Então, pessoal, continue com a gente aqui, acompanhando nossas aulas, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Então, vamos dar seguimento e iniciar pela questão 1. O tratamento nutricional para pessoas diabéticas não tem como objetivo. Então, vamos analisar a primeira afirmativa. A oferta de nutrientes sem promover hiper e hipoglicemia, favorecendo a ingestão calórica apropriada. Na verdade, esse é sim o objetivo do tratamento nutricional para pessoas que possuem diabetes. A gente deve ofertar uma alimentação sem que essa pessoa tenha uma hipoglicemia, ou seja, baixa de açúcar no sangue, ou tenha uma hiperglicemia, que é açúcar elevado. Então, essa refeição precisa ser fracionada corretamente, até 6 vezes por dia, para justamente reduzir as chances dessa pessoa ter uma hiperglicemia ou hipoglicemia e ter uma alimentação saudável, com ingestão calórica adequada, priorizando aqueles alimentos de qualidade, consumindo fibras, verduras, frutas, legumes e selecionando adequadamente os alimentos, tá ok? B. Manter o peso corporal adequado com o intuito de prevenir complicações agudas ou crônicas. Esse também é o objetivo do tratamento nutricional da diabetes, manter um peso adequado. Uma vez que pessoas que que apresentam peso elevado, têm sobrepeso, obesidade, têm maior predisposição a ter complicações agudas ou crônicas advindas da diabetes mellitus. Então é necessário estar atento a essa questão do peso, controlar o peso, praticar exercícios físicos. O exercício físico ajuda também na diminuição da glicemia, tá ok? Se você apresenta sobrepeso ou obesidade, você não vai ter adequadamente a insulina funcionando, que é o hormônio que ajuda ali a manter os níveis de glicose sanguínea, tá? E se você praticar atividade física, você vai estar contribuindo para que a insulina atue adequadamente no seu organismo e controle e regule os níveis de açúcar sanguíneo, né? Para que ela não fique ali na sua corrente sanguínea somente e que ela seja distribuída também para as células, para que essas células consumam essa glicose, esse açúcar na forma de energia, e essa energia seja utilizada, para que não fique acumulada no seu organismo. C. Manter o colesterol adequado através da ingestão moderada de gorduras, dando preferência à forma saturada. Então, esse não é um objetivo do tratamento nutricional do diabetes. Por quê? É claro que nós temos que manter um colesterol adequado, mas não devemos dar preferência à forma de gordura saturada, porque lembrando, nós temos duas classificações, nós temos as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. As gorduras saturadas são aquelas presentes de origem animal, presente ali nas gorduras das carnes, principalmente carne vermelha, e que se consumida em grande quantidade, né, ela não é benéfica. Já temos que dar preferência à forma insaturada, que é um tipo de gordura mais adequada para ser consumida, é considerada uma gordura boa, tá? Então, saiba fazer essa distinção entre gordura saturada e gordura insaturada, lembrando sempre que a saturada não é benéfica ao nosso organismo. D. Equilibrar a ingestão alimentar, medicamentos e exercícios físicos. É isso mesmo. Então, essa questão D aqui, ela vem resumir o que nós vimos nas questões anteriores. Então, regular a questão da ingestão de alimentos, utilizar medicamentos corretos de acordo com o que foi prescrito pelo médico, né? Porque ele vai saber qual é a forma mais adequada de tratamento para essa doença. E praticar atividades físicas diariamente, né? Se você não tem tempo ali de ir na academia, pelo menos faça caminhada perto da sua casa, faça caminhada na quadra, né? Na esteira, em algum lugar, ande de bicicleta, mas não deixe de se exercitar, porque você vai estar contribuindo para reduzir aí os sintomas provenientes da diabetes. E, se tratando de criança também, sempre incentive as crianças a praticar exercício físico, uma educação física na escola, né? Praticar algum esporte para que ela não se torne uma criança sedentária
pare, né, e não venha desenvolver essa doença durante a sua fase adulta ou até mesmo durante a fase infantil, que é o que nós vemos hoje em dia, tá? Então, vamos aqui para a questão 2. A doença celíaca é caracterizada por uma intolerância permanente ao glúten e afeta principalmente o intestino delgado. No tratamento da doença celíaca, os cereais que devem ser excluídos da dieta são A. Sagu, tapioca, maizena e fubá. Não, né? Quais são os cereais que devem ser excluídos? É a cevada, a aveia, o trigo e o centeio, né? Porque justamente contém, né, o glúten na sua composição. Então você deve estar utilizando algum outro tipo de alimento em substituição a esses cereais, como é o exemplo a fécula de batata, o milho. Fazer preparações que não tenham ali na sua composição esses cereais. E se tratando de alimentos prontos, né, estar atento aos ingredientes, a lista de ingredientes. Se você identificar algum desses cereais, aveia, centeio, trigo, né, cevada, na sua composição, já saiba que quem tem doença celíaca não pode consumir esses alimentos, tá certo? Então, fique atento. Questão 3. O termo light é usado nos alimentos que apresentam baixo valor energético ou de algum nutriente calórico. Escolha a alternativa que indique que a redução mínima em porcentagem desse produto em relação ao convencional. Então, relembrando, o que é alimento diet light, né? Um alimento diet, a gente aprendeu na aula de hoje, que é aquele que contém a isenção, né? Tem a isenção, é excluído totalmente algum nutriente. Pode ser o açúcar, pode ser a gordura, o sódio. Então, esse é um alimento diet. E no caso de diabéticos, esses precisam consumir alimento diet porque não contém o açúcar. Já o alimento light é aquele que contém a redução de algum nutriente. E essa redução contém um percentual mínimo. Então, esse nutriente pode ser também o açúcar, a gordura. Mas lembrando que essa redução é em relação ao produto convencional. Então, se você tem ali dois produtos, por exemplo, um pão tradicional e um pão light. Se você for comparar a rotulagem desses alimentos, o produto light vai ter que ter uma redução mínima em comparação ao pão convencional. Então, vale a pena você fazer essas comparações para você se certificar que realmente esse produto é um alimento light. E qual que é o percentual mínimo de redução? Aqui nós temos a afirmativa E, né? Que, relembrando, esse produto light precisa ter no mínimo 25% de redução de algum nutriente em relação ao convencional, tá ok? Então, fique esperto na hora da leitura dos rótulos. Questão 4. A intolerância à lactose atinge cerca de 35 a 40 milhões de adultos no Brasil. Avalie as afirmativas a seguir. 1. A intolerância à lactose é uma síndrome clínica que se caracteriza pela incapacidade de digerir a lactose devido à redução na atividade da enzima lactase. 2. Existem graus diferentes de intolerância à lactose. 3. O alívio dos sintomas na intolerância à lactose se dá aumentando a ingestão de leite e derivados. Bom, essa questão aqui ela fica bem clara, né? Quais são as afirmativas que estão corretas, né? Aqui nós temos correta a afirmativa 1 e a afirmativa 2, que seria a letra D. É uma síndrome clínica que se caracteriza pela incapacidade de digerir a lactose. Indivíduos que apresentam intolerância à lactose não têm o papel da enzima lactase adequadamente no seu organismo, por isso eles desenvolvem essa intolerância, eles não têm a degradação adequada da lactose, que é o açúcar do leite,
E a outra questão também é que existe diferentes graus de intolerância à lactose e isso deve ser avaliado individualmente. Se tratando da alimentação escolar, isso deve ser feito, essa avaliação deve ser feita no momento da matrícula, no momento que você recebe um aluno que contém essa restrição, para saber qual que é o nível de intolerância desse aluno, quais são aqueles alimentos que ele podem consumir. Será que é todo tipo de leite, todo tipo de alimento que contém leite que precisa ser excluído, ou somente são os derivados, ou ele se dá bem somente com os derivados lácteos e com leite não? Os derivados seriam iogurte, queijo, né? E não o leite propriamente, tá? Então isso precisa ser analisado e a questão correta é a D. Vamos para a questão 5. Bom, a questão 5 é uma questão interativa. É interessante que você envie a sua opinião, a sua experiência para a professora Ailma ali no chat, né? Para que a gente torne a nossa aula muito mais interativa, muito mais interessante, sabendo também qual é a sua opinião acerca do que nós vamos ler aqui na questão 5, tá ok? Então envie sua resposta, você vai estar contribuindo bastante com a aula. 5. Na escola em que você trabalha, existem crianças ou adolescentes com algum tipo de doença que os impeçam de comer determinado tipo de alimento? É realizado o adequado planejamento da alimentação e ações de educação nutricional direcionadas a esse público? Bom, essa foi uma perguntinha que eu fiz no começo da aula, né? Você tem conhecimento se na sua escola existe alguma criança que possui algum tipo de restrição alimentar, algum tipo de doença que impede de comer todos os tipos de alimento? Você deve fazer essa avaliação, essa pesquisa, né? Porque como a gente viu, isso é previsto em legislação, que a escola tem a obrigação de oferecer uma alimentação específica para esses alunos. E outro item, isso é um direito de todos, né? Ter uma alimentação adequada para o seu tipo de saúde, para a necessidade que o seu organismo tem, né? Então você precisa verificar se na sua escola existe essas crianças, esse tipo de público, para que você planeje a alimentação dessas crianças adequadamente. Professora, temos alguma interação, alguma resposta? Temos. Aqui nós temos a resposta da Cristina, ela é do Polo de Buritis, está participando com a gente, e ela relata que na escola dela tem um planejamento em prol de uma aluna, que está na fase da adolescência, e a situação dela é a tolerância à diabetes, né? Diabetes. Que é a questão do açúcar. E ela relata também que a mãe da aluna participa também dessa questão na escola, da alimentação da filha dela, né? Então, eles fizeram um planejamento e substituíram a açúcar pelo Adicil, que é um adoçante, no caso, para que a aluna faça também as suas refeições no ambiente escolar. Normalmente, né? Normalmente. E a gente vê como é importante a participação da família no ambiente escolar, né? Tá vendo só que interessante essa experiência, né? É importante que tenha esse contato entre escola, entre o técnico de alimentação escolar e entre os pais da criança, porque assim você vai ficar sabendo qual a necessidade dessa criança e se ela utiliza algum tipo de adoçante específico, os pais poderão trazer, né, mostrar qual é o tipo de adoçante que essa criança já está acostumada a consumir, né? Porque assim, aquele dia que tiver algum preparo de refeições que contém açúcar, essa criança não puder consumir, né, ela não vai ficar se sentindo excluída socialmente, né? Vendo os coleguinhas comerem, ela não poder se alimentar, né? No caso, por exemplo, se tiver um suco, né? Geralmente esse suco vai ser adoçado com açúcar normal. E para o caso dessas crianças que contêm essa diabetes ou algum tipo de restrição alimentar, como que vai ser feito o planejamento? Então, isso é essencial que haja esse contato, essa integração entre todos os profissionais. E quais são as atividades de educação nutricional que pode ser realizada dentro da escola, né? É importante que você informe, né, o porquê de realizar esse tratamento, conversar com os pais, fazer cursos, palestra sobre essas doenças para dizer o que é,
como que a escola vai trabalhar com esses alunos, para que os pais fiquem cientes, e até porque existe pais que não sabem como tratar adequadamente essas doenças dentro de casa, né, professora? E a escola já serve como um meio, né, de transmitir essas informações. Sim, não é verdade? Com certeza. Lembrando que a escola é um ambiente de produção de conhecimento, né? Se você não se sente segura em fazer essa formação, eu creio que na sua cidade deve ter esses profissionais, né? No caso do nutricionista, um médico, que você pode estar convidando um dia de reunião com os pais, de capacitação ou uma palestra com os pais. Eles vão estar se disponibilizando para participar com você, com a escola, nessa atividade a respeito essas questões de alimentação dos alunos no ambiente escolar. Então, é importante que você não está sozinho, né? Sempre vai ter alguém, um profissional que vai dar a mão para você e vai ajudar você a desenvolver um excelente trabalho no ambiente escolar em prol dos alunos que ali se encontram juntamente todos os dias com vocês. Principalmente porque a gente sabe que na escola sempre tem estagiários, né, professora Sim. de faculdade, que pode estar também se unindo junto a você, aliando em prol da informação, né, em prol de compartilhar essas informações tão importantes e que hoje em dia muita gente ainda não tem conhecimento, principalmente aqueles que muitas vezes possuem a doença, nem eles mesmos sabem como realizar o tratamento, porque a família não tem informações adequadas. E aí, você compartilhando essas informações até com as crianças, né, vai ser melhor para ela entender o motivo, né, de fazer essa adequação e trabalhar isso em conjunto com todos, né? Trabalhar a questão da leitura dos rótulos, da rotulagem nutricional, pedir para as crianças trazerem os rótulos, ensinar como fazer a leitura correta. São ações importantes e que devem ser trabalhadas dentro da escola por meio de cursos e palestras que fazem toda parte da EAN, né? Que é a Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar. Então, espero que você, né, tenha entendido sobre essas informações, tenha observado qual é a importância de você ter essas ações dentro da escola, né? Que o objetivo maior é informar todos, né, professora? Isso mesmo. Para que todos tenham as informações adequadas, tá? E se por acaso você ficou ainda com alguma dúvida acerca de algum tema da nossa aula, você ainda pode estar enviando para a professora ali no chat, que a gente vai saná-la a sua dúvida depois. Então, quero agradecer aqui a sua presença, obrigada pela sua participação, obrigada pela interação ali, por tirar as suas dúvidas, né? Espero que tenha contribuído bastante, a nossa aula tenha contribuído com novos conhecimentos e com a sua prática dentro do ambiente escolar. Muito obrigada pela sua presença, desejo a todos uma ótima semana e até a próxima aula.